Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de quinta-feira, hoje dia 6/7, que Deus venha falar conosco, por intermédio, mais uma breve mensagem. Nossa leitura recomendada nessa noite é o livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Esse livro, eu não tenho ele físico, por isso eu estou recomendando ele aqui. Como eu tenho só o e-book, mas eu prefiro sempre o livro físico. Eu gosto de ficar desfolhando, de carregar, para cima e para baixo, fazendo a leitura. Eu sou mais tradicional nas minhas leituras diárias, mas é um livro sensacional. Olha, eu vou falar para vocês, não é um livro barato, tá? É um livro de R$300, é dificílimo de achar, mas é um livro maravilhoso. Ele entra nas contradições, entre aspas, da Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês. Por que um evangelho, um ladrão estava bendizendo e o outro estava blasfemando, e no outro evangelho diz que os dois blasfemavam? É bem interessante, né? Ele pega essas supostas contradições e ele explica, né? A princípio, possivelmente os dois estavam murmurando, blasfemando, e em algum momento o outro teve uma experiência com o Senhor. E não é só um manual de contradições, mas também de dúvidas, de curiosidades. Por exemplo, como se escovava o dente na época da Bíblia. Então, assim, são detalhes, tanta riqueza, e é um livro extremamente grosso, um apanhado de curiosidades e informações, uma pesquisa profunda durante 40 anos que eles fizeram. Então eu recomendo demais esse livro, tá? E a descrição dele, né, como eu tenho falado aqui diariamente, me tornei um afiliado da Amazon, vai estar aqui embaixo a descrição para compra, quem quiser adquirir esse livro. Outro recado que eu quero deixar com vocês é nosso clube de membros, né? Agora, quem fizer parte do clube de membro vai ter acesso ao projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo bíblico. Só abrir um parêntese aqui, na verdade, o pessoal que estava antes no clube de membros tinha uma turma boa, umas 20 pessoas mais ou menos que estavam, e aí quando eu fiz a mudança do plano para poder abranger o projeto, as pessoas foram retiradas, né? O YouTube, a plataforma retirou automaticamente. O pessoal pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou disponibilizar um Telegram aqui embaixo, para poder o pessoal que era membro do canal durante esse tempo todo entrar em contato comigo, que eu vou dar para vocês ali um acesso às informações, um acesso de uma maneira ou de outra, tá? Porque a gente vai ter um grupo no Telegram. Então, para poder prestigiar os irmãos que abençoavam o canal, eu vou fazer dessa forma. Eu não tenho acesso ao clube de membros, não consigo mexer nessa questão, dar acesso a ninguém, nem a mim mesmo, né? Mas eu consigo através do Telegram, onde eu vou estar ali colocando para os membros o conteúdo. Tá bom, pessoal? Só passar esse recado, é só escrever aqui no link aqui embaixo ou no botão Seja Membro. Olha, vai ser uma experiência formidável, eu tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento. Hoje mesmo nós teremos uma breve live com os membros do canal. Nossa leitura e a nossa meditação nessa noite, a gente vai se apegar a um pequeno versículo, uma pequena parte da palavra de Deus que todo mundo conhece. Salmos 23, capítulo 23, no versículo número 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma pequena parte de um texto tão conhecido, né? E o que falar desse texto? Israel era uma nação de pastoreio. Israel era uma nação que conhecia bem essa vida de campo, essa vida de ovelhas, de conduzir as ovelhas ao aprisco, de aparar ali a lã da ovelha, de passar o óleo, o unguento sobre a cabeça das ovelhas para impedir que qualquer inseto colocasse uma larva ali e trouxesse algum tipo de enfermidade. Então todo esse contexto eles conheciam. Então o Senhor ele foi muito sensível quando ele inspirou profetas, reis, poetas, homens e mulheres para ali de uma maneira ou de outra, né, a escritura, para que a escritura, a Bíblia chegasse até nós, chegasse até o povo de Israel. Ele falou muito sobre essa questão, né, usou muito essa questão que o povo conhecia, sobre pastoreio, sobre ovelhas, sobre rebanho. E o Salmos 23, que é um salmo de Davi, fala disso. O Senhor é o meu pastor. Davi ele diz: nada me faltará. E nós conhecemos o texto, mas vamos nos ater a essa parte. Porque o pastor ele possuía basicamente dois instrumentos ali para conduzir as ovelhas, que era a vara e o cajado. Davi fala: sua vara e seu cajado me consolarão, me consolam. A vara era um instrumento de correção e o cajado um instrumento de orientação, né? A vara
servia não só para correção, mas também para poder ali espantar os animais que pudessem se aproximar do rebanho. Fato era que Davi estava dizendo de alguma forma: o consolo de Deus, as palavras brandas, as palavras doces me consolam, mas a correção dele, as exortações, os puxões de orelha também me consolam. Então Davi sabia que ele tinha no Senhor o verdadeiro pastor. Nada me faltará. Hoje nós vivemos uma verdadeira corrida em busca da prosperidade, da felicidade. Só que o sentido de prosperidade, hoje em dia, para o mundo, para o homem natural que não conhece ao Senhor, prosperidade é ter tudo. Mas Davi, ele expressa o contrário. Ou, na verdade, é algo que não é tão parecido. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada. É não ter falta das coisas. Nada me faltará. E é uma conotação diferente, é uma perspectiva diferente. Porque ele sabia que do Senhor viriam os recursos, viriam os meios, os recursos necessários. Então Davi sabia disso. E ele viveu, experimentou isso ao longo de toda a sua vida. Você pode dizer assim: mas Davi foi rei, Alan. Ele teve uma vida maravilhosa, comeu do bom e do melhor. Não foi sempre assim. Passou por situações difíceis. Passou por aperto. Passou por limitações, por dificuldades. E nesses momentos, talvez mais ainda nesses momentos, ele viu o quanto que Deus foi pastor, o quanto que ele foi uma ovelha do Senhor. Essa era uma experiência dele, ao ponto de dizer que o Senhor é o meu pastor. Não é o Senhor é o pastor da vida do outro. A vida do outro não importa, a experiência do outro para mim não importa. O que importa é que ele é o meu pastor. A experiência que eu tenho com ele, o que ele fez, o que ele faz na minha vida. Será que podemos dizer isso? Será que você pode dizer isso nessa noite? Você olha para o que tem acontecido. Deus tem sido o teu pastor? Se não, eu digo logo para você, culpa do Senhor que não é. Porque Deus, ele quando ele se apresenta a nós, ele apresenta um propósito, um projeto. Quando andamos no projeto dele, não tem como dar errado. Quando andamos no caminho dele, quando somos ovelhas do seu rebanho, nós temos todos os benefícios de ter esse pastor cuidando de nós. Não existe isso. Eu sou ovelha do Senhor, eu sou um servo, uma serva, uma mulher de Deus. Eu faço tudo certo e dá tudo errado. Minha irmã, desculpa. Céu cerrado é sinônimo de alguma coisa que está errada. Se as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus, a mão do Senhor está encolhida. Não, o Senhor fala isso lá em Isaías. Acaso a minha mão está encolhida? Acaso os meus ouvidos estão tapados e os meus olhos estão vedados para que eu não veja? Não, mas o vosso pecado é o que faz separação entre mim e vós. A culpa não é do Senhor, são as nossas falhas, as nossas atitudes. Então Davi, ele sabia que estando no Senhor, andando nos caminhos do Senhor, sendo conduzido, guiado pelo pastor aos pastos verdejantes, ele habitaria bem, ele seria feliz. O Senhor conduziria ele, guardaria ele todos os dias da sua vida, como ele diz no Salmo. Deus quer cuidar de você, de verdade. Deus quer guardar a sua vida e os seus caminhos, de verdade. Agora, você tem que querer ser a ovelha do aprisco dele. Você está fugindo do aprisco? Tem lobo lá fora. Você está fugindo do aprisco? Tem perigos, tem precipícios, abismos. Volta, ovelhinha do Senhor. Deus tem o melhor para você. Deus sabe que é o melhor. Ele sabe que na presença dele você viverá isso. Esse é o caminho, tá bom? Que não seja o Senhor o pastor do Alan, o pastor da Maria, do João. Não, que seja o teu pastor. Que possamos dizer, como Davi disse, o Senhor é o meu pastor. E olha a certeza, olha a fé, a certeza do que não se vê. É aquilo que você não enxerga, mas você tem certeza que de alguma maneira ou de outra vai acontecer. Nada me faltará. O verbo aqui é conjugado no futuro, né? Faltará. Nada me faltará. Ele tinha certeza que nada faltaria. Isso é fé. Que você venha ter essa certeza nessa noite de quinta-feira. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz, Senhor.